Eles atuaram juntos, sorriram nas telas e conquistaram milhões de corações. Mas o que quase ninguém sabe é que alguns desses romances ultrapassaram a ficção. Hoje, você vai conhecer 10 casais de doramas que realmente existiram na vida real e comenta nesse vídeo qual desses você não fazia ideia que existiram. Antes de se tornar um nome conhecido em dramas e na música, Yuk Sung-jae viveu um relacionamento que poucos fãs conhecem. Em 2008, quando ainda estava iniciando sua trajetória como modelo e cantor, ele se envolveu com a atriz Kim Min-ji, que na época já tinha experiência na televisão. O romance nasceu nos bastidores de campanhas publicitárias e rapidamente se tornou público, algo raro para artistas em começo de carreira. A diferença de idade entre eles, ela 7 anos mais velha, gerou certo burburinho, mas ambos demonstraram maturidade ao lidar com a exposição. A relação durou cerca de 2 anos e, segundo o próprio ator, foi um período importante para seu crescimento pessoal. Anos depois, Sung-jae relembrou com respeito essa fase, dizendo que aprendeu muito sobre responsabilidade e equilíbrio emocional. Embora o namoro tenha terminado de forma discreta, ele marcou o início de sua vida pública e o ajudou a entender a pressão de ser uma figura conhecida hoje. Poucos lembram dessa história, mas ela mostra que, mesmo antes da fama, Sung-jae já chamava a atenção dentro e fora das câmeras. A história de Yoon In-na e Ji Hyun-woo é daquelas que parecem ter saído diretamente de um roteiro de dorama. Os dois se conheceram durante as gravações de Queen in Hyun's Man em 2012 e a química entre eles era tão natural que muitos fãs suspeitavam que o romance fosse real. No final da exibição da série, o ator surpreendeu o público ao declarar publicamente, durante uma entrevista ao vivo, que estava apaixonado por ela. A confissão viralizou e colocou os dois no centro da atenção midiática. Pouco tempo depois, as agências confirmaram oficialmente o relacionamento e o casal passou a ser um dos mais comentados daquele ano. No entanto, a felicidade durou pouco. Em 2013, Ji Hyun-woo precisou cumprir o serviço militar obrigatório e a distância acabou minando a relação. Mesmo após o término, ambos sempre falaram um do outro com respeito e o público guarda carinho por esse romance que começou nas telas e ganhou vida real. É uma daquelas histórias que lembram o público que, às vezes, a ficção realmente se mistura à realidade. Em 2018, o público foi surpreendido com a confirmação do namoro entre Kim Ban e Oh Yeon-seo, o ator, conhecido por seu papel em Boys Over Flowers, e a atriz, que havia ganhado notoriedade em My Sassy Girl versão televisiva, começaram a sair logo após se conhecerem por meio de amigos em comum. As agências de ambos confirmaram o relacionamento publicamente, destacando que estavam se conhecendo com boas intenções. A notícia gerou curiosidade, mas também surpresa, já que o casal mantinha perfis discretos e raramente aparecia em eventos juntos. Segundo fontes próximas, a afinidade e o senso de humor foram o que mais aproximaram os dois. Entretanto, a relação enfrentou desafios por conta das agendas intensas e da entrada de Kim Bum no serviço comunitário, o que os manteve afastados por longos períodos. Após cerca de 10 meses, as empresas anunciaram o fim do namoro sem polêmicas, dizendo que haviam decidido seguir caminhos diferentes. Embora tenha sido breve, o romance mostrou um lado mais reservado de dois artistas acostumados com os holofotes e provou que, no meio da fama, relacionamentos reais ainda acontecem, mesmo que durem pouco. Nos anos 90, quando o termo Hallyu ainda nem era popular, Song Seung-heon e Song Hye-kyo já eram considerados o casal dos sonhos da Coreia. Eles se conheceram em 1996, ainda no início de suas carreiras, e começaram a se aproximar enquanto trabalhavam juntos em produções televisivas. Naquela época, ambos eram símbolos da nova geração de atores coreanos, e o público mal imaginava que o carinho entre os dois ultrapassava a ficção. O relacionamento se manteve em segredo durante algum tempo, até ser confirmado por suas agências após muitos rumores da imprensa. Eles viveram um namoro estável por quase 5 anos, período em que se tornaram um dos casais mais admirados do entretenimento. No entanto, durante as gravações de Autumn in My Heart, em 2000, surgiram boatos de que o relacionamento havia chegado ao fim, e pouco tempo depois, isso foi confirmado. Apesar da separação, ambos sempre se referiram um ao outro com respeito, afirmando que guardam boas lembranças do tempo juntos. Hoje, essa história é quase esquecida, mas marcou um dos primeiros grandes romances reais entre estrelas de doramas. Antes de se tornar conhecida mundialmente pelo sucesso de Parasite, Jo Yeo-jung protagonizou um relacionamento real com o ator Lee Jin-wook entre 2009 e 2011. Na época, ambos
ambos estavam em ascensão e a imprensa coreana acompanhava cada passo do casal. Eles se conheceram nos bastidores de eventos de televisão e rapidamente desenvolveram uma conexão que chamou a atenção pela naturalidade. Quando decidiram oficializar o namoro, as agências confirmaram publicamente, algo pouco comum naquele período. No entanto, o excesso de atenção da mídia acabou se tornando um fardo. Rumores constantes, especulações e falsas notícias começaram a desgastar o relacionamento, até que em 2011 as empresas anunciaram a separação. A própria atriz revelou anos depois que essa exposição precoce a fez repensar a forma como lida com sua vida pessoal. Mesmo com o fim, Jo Yeo-jung e Lee Jin-wook mantêm uma relação de respeito mútuo e raramente tocam no assunto. Esse romance foi uma prova clara de como a fama, muitas vezes, transforma o amor em um desafio quase impossível de sustentar. Em 2014, a imprensa coreana foi pega de surpresa quando a Dispatch revelou o namoro entre Lee Jin-wook e Gong Hyo-jin. Os dois já eram figuras consolidadas no entretenimento, mas ninguém imaginava que havia algo entre eles. O casal se conheceu por meio de amigos em comum e rapidamente desenvolveu afinidade, compartilhando hobbies semelhantes e um senso de humor parecido. Pouco depois, as agências confirmaram oficialmente o relacionamento, pedindo privacidade. No entanto, o romance durou pouco, apenas alguns meses. O ritmo intenso de gravações e a diferença de prioridades acabaram afastando os dois. Mesmo assim, o público coreano reagiu positivamente à relação, destacando como os dois combinavam em estilo e personalidade. Após o término, Gong Hyo-jin afirmou que preferia manter sua vida pessoal longe das manchetes, e Lee Jin-wook seguiu o mesmo caminho. Apesar de breve, o namoro mostrou um lado mais humano de duas estrelas acostumadas ao foco constante dos holofotes hoje. Poucos lembram desse capítulo, mas ele segue como uma das histórias mais discretas e maduras da indústria coreana. Antes de viver seu famoso romance com Son Ye-jin, Hyun Bin teve uma relação confirmada com a atriz Kang Sora, algo que muitos fãs sequer lembram. Eles se conheceram em 2016, por meio de amigos próximos, e o relacionamento começou discretamente, longe das câmeras. Quando a notícia veio à tona, as agências de ambos confirmaram, explicando que estavam se conhecendo melhor. O público reagiu de forma positiva, já que ambos eram admirados por seu profissionalismo e carisma. Kang Sora, conhecida por papéis em Doctor Stranger e Warm and Cozy, e Hyun Bin, já consagrado na época, formavam um casal equilibrado e simpático. No entanto, a relação durou apenas cerca de um ano. Em 2017, foi anunciada a separação, atribuída às agendas cheias e à dificuldade de manter encontros devido aos compromissos de trabalho. Curiosamente, pouco tempo depois, Hyun Bin começou a trabalhar com Son Ye-jin em Negotiation, e a história tomaria outro rumo. Apesar do término, Hyun Bin e Kang Sora encerraram o relacionamento de forma amigável, sem polêmicas, um raro exemplo de maturidade dentro da indústria coreana. Hoje, ambos seguem felizes, e essa relação ficou como uma lembrança quase apagada da vida amorosa do ator. Pouca gente lembra, mas Moon Gyun-young e Kim Bum formaram um dos casais mais inesperados do entretenimento coreano. O romance começou em 2013, durante as gravações do drama Goddess of Fire, quando a química entre eles ultrapassou os bastidores. Após rumores se espalharem, as agências confirmaram oficialmente o relacionamento, e os fãs ficaram surpresos, principalmente pela diferença de perfis entre os dois. Kim Bum era conhecido por papéis de galã, como em Boys Over Flowers, enquanto Moon Gyun-young era vista como a irmã mais nova da Coreia, símbolo de inocência e talento desde criança. O casal chegou a viajar junto pela Europa, o que confirmou a seriedade da relação. No entanto, a exposição e as rotinas de trabalho intensas acabaram interferindo na vida. Há menos de um ano depois, foi anunciado o fim do namoro, de maneira amigável. Apesar do término, ambos falaram com carinho um do outro, e a imprensa destacou o respeito com que lidaram com a situação. Hoje, esse relacionamento é quase esquecido, mas continua sendo um dos mais curiosos e improváveis da história recente dos K-drama. Em pleno auge do Blackpink e com An Bo-hyun consolidado como um dos rostos mais populares dos doramas, ninguém esperava que eles se tornassem um casal. Em 2023, o portal Dispatch revelou que Jisoo e An Bo-hyun estavam namorando, mostrando fotos do ator entrando discretamente no apartamento da cantora em Seul. As agências de ambos confirmaram o relacionamento no mesmo dia, surpreendendo o público. A notícia foi recebida com empolgação, mas também com controvérsias, já que
fãs de ambos reagiram de maneiras opostas. Alguns celebraram, enquanto outros criticaram duramente. O namoro, contudo, durou pouco. Apenas 2 meses depois foi anunciada a separação. As empresas explicaram que, devido às agendas lotadas e compromissos internacionais, os dois decidiram seguir caminhos diferentes. Mesmo curto, o relacionamento foi histórico por quebrar um tabu. O de idols de K-pop assumirem relacionamentos publicamente, Jisoo e Ahn Bo-hyun mostraram que, apesar da pressão da fama, é possível viver um amor genuíno, mesmo que breve, em meio à indústria mais vigiada da Ásia. Entre tantos casais improváveis do entretenimento coreano, poucos surpreenderam tanto quanto o de Lee Dong-wook e Suzy. A notícia surgiu em março de 2018, quando a Dispatch revelou que o ator de Goblin e a cantora-atriz, ex-integrante do grupo Miss A, estavam em um relacionamento. O público ficou em choque, primeiro pela diferença de idade de 13 anos entre eles, e depois pelo contraste de estilos. Suzy era uma das figuras mais populares de sua geração, enquanto Lee Dong-wook já era visto como um galã experiente e reservado. Curiosamente, 6 anos antes, Suzy havia revelado em um programa de TV que o considerava seu tipo ideal. Pouco tempo depois de se conhecerem em um evento privado, começaram a sair discretamente e suas agências confirmaram o namoro. No entanto, o relacionamento durou apenas 2 meses. Fontes próximas afirmaram que a rotina intensa de gravações e compromissos internacionais impediu o casal de se encontrar com frequência. Apesar da curta duração, o romance deixou uma marca pela naturalidade com que foi assumido, sem escândalos, sem tentativas de negar, apenas 2 pessoas tentando viver algo real em meio ao caos da fama. Hoje, os dois mantêm uma boa relação profissional e falam com respeito um do outro. É uma daquelas histórias que mostram como, no mundo das celebridades coreanas, o amor pode surgir nos momentos mais inesperados e desaparecer tão rápido quanto começou.